Bom, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de abordar um assunto muito sério. O Evangelho segundo José Saramago. Quem foi José Saramago? Um escritor português. Como ele humaniza as concepções sagradas da Bíblia? Como? Nós vamos entender juntos nesta obra. A obra do escritor português José Saramago é unanimemente reconhecida como uma das melhores produzidas em língua portuguesa nas últimas décadas. O colunista Roberto Pompeu de Toledo, vocês conhecem? Por exemplo, não tem dúvidas quanto a isso. Para ele, José Saramago é o melhor escritor vivo da língua portuguesa. Ponto. Desde Guimarães Rosa, não há nada de mais original, belo e consistente na ficção em nosso idioma. Fecha aspas, ponto. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, porque Saramago ganhou. O único conquistado por um escritor de língua portuguesa. Saramago é autor de obras-primas como Memorial do Convento, entre aspas, de 1982, que ele escreveu esse livro, Memorial do Convento, festejado, lido e traduzido pelo mundo afora. E, abre aspas, O Ano da Morte de Ricardo Reis, fecha aspas, de 1984, duas obras essenciais na literatura. Apesar do respeito consensual que sua obra desperta, um dos seus livros saiu do plano literário e acabou dividindo opiniões no mundo cristão, incendiando debates entre fiéis e ateus. Ponto. Abre aspas. O Evangelho segundo Jesus Cristo, fecha aspas, ponto. Ou Evangelho segundo José Saramago, que seria o nome mais, que gerou uma completa incompatibilidade entre José Saramago e quem? A Igreja Católica. É um de seus relatos mais belos, pungentes e consistentes. De acordo com o próprio Saramago, abre aspas, o romance nasceu de uma ilusão óptica. Se eu tivesse uns olhos bons, ele diz, o livro nunca teria existido no ano de 1987. É esse ano, 1987, ele está em Sevilha, junto a Callicérpes. Callicérpes é um local. E ao olhar em frente, onde ele estava, para um quiosque, ele olhou em frente para um quiosque, veja o título, uma aspa, Evangelho segundo Jesus Cristo, fecha aspas, em português. Coisa completamente impossível. Parei e pensei, não posso ter visto o que vi. Resolvi ir verificar. E de fato não estava lá nem Evangelho nem Jesus Cristo. Alguns dias depois, já estava a pensar o que é que isto daria e a arranjar algumas ideias para uma história sobre Jesus Cristo. Entretanto, tinha a história do cerco de Lisboa, entre aspas, para escrever. Em 1989, quando fui a Bolonha com o primeiro-ministro Mário Soares, que é o primeiro-ministro português, o Mário Soares, e de repente, sem saber como, vieram-me à cabeça os 3 ou 4 pontos de apoio sólidos de que necessitava para começar o livro. Ainda hoje tenho aí essas notas. Fecha aspas, ponto. Nesse Evangelho segundo José Saramago, somos transportados a uma nova versão da história de Jesus na Terra. Uma história absolutamente humanizada. Com um Cristo cheio de imperfeições e vícios nada divinos. Com um Deus consciente do preço que a humanidade terá de pagar para que seu poder se estabeleça entre os homens. E com um diabo impotente e aborrecido diante de seu papel eterno imposto por Deus de atuar na história como um contraponto à bondade divina. Olha que interessante que Saramago fala. Independentemente das crenças
religiosa dos leitores, não importa qual crença religiosa eles têm. A obra é um dos momentos mais impressionantes do trabalho de José Saramago. Há dezenas de passagens memoráveis e literariamente incríveis, mas algumas, como a concepção de Jesus, a fuga de Herodes, os dias passados na casa de Maria Madalena, e principalmente o diálogo inesquecível entre Deus, Jesus e o diabo. Os três, de acordo com Saramago, os três em uma pequena embarcação no meio de um mar enevoado, cheio de névoa. Esse diálogo aconteceu. São suficientes para desestabilizar e pôr em discussão a fé do mais fervoroso dos cristãos. Esse não é um livro canônico, ele fala, não é um livro canônico, respeitador da verdade encontrada pelas igrejas nos evangelhos, mas antes uma leitura racionalista, que porventura pode chocar a fé de certos crentes sinceros. Escrevi com dignidade e não prevejo, nem desejo reações da Igreja Católica. Trata-se apenas de uma obra literária que versa um tema invulgar. Justificou José Saramago. Abre aspas. O que quis fazer foi encontrar a vida de Jesus a partir do ponto de vista atual, sem me esquecer do mundo e da época em que vivo. Fecha aspas, vírgula. Explicou também Saramago. Não é uma releitura da Bíblia, ele fala que não é uma releitura da Bíblia. É muito menos uma reconstituição arqueológica dos fatos. Nenhum nem outro. A ótica de José Saramago é a humana e não a divina. Quando nós lemos esse livro, podemos esquecer isso. Sempre distante, intocada, aquela coisa humana. O livro partiu da incapacidade do autor perceber irracionalmente a atitude de José na matança dos inocentes, fecha aspas, ordenada por Herodes. Quem ordenou? Foi Herodes. Abre aspas. O meu problema de ateu, porque ele é um ateu, é entender o que faz José ir-se embora, tendo a confidência de Deus que Herodes vai matar as crianças, sem avisar os vizinhos. José é capital no livro, fecha aspas. Ele declarou. Esse complexo vai acompanhar José até a morte e Jesus recebe-o como herança. Além disso, no livro, prevalece o social, o coletivo, a solidariedade com a dor, a fome e o sofrimento, a luta pela justiça. O que a nenhum cristão pode incomodar, ainda que também uma evidente concepção dialética da religião. A coexistência de Deus e o diabo, da qual Jesus... A coexistência de Deus e o diabo, da qual Jesus tenta se evadir. Mas sem sucesso. A linha que conduz a história é a realidade, não o ideal mítico. Alguns historiadores afirmam, por exemplo, que Jesus não foi o único filho de Maria, e José Saramago faz coro com esta tese. Será que ele foi o único filho? E em seu livro, esse livro, o Evangelho segundo José Saramago, os pais de Jesus têm mais 8 filhos. Jesus é o primogênito que escapou do anonimato. No outro livro no outro vídeo, vamos continuar mais essa saga interessante. Obrigado.